ponto de partida de Marx é sempre um fato ou um conjunto de fatos. O ponto de partida é a expressão factual, é a expressão empírica, é a expressão fenomênica da realidade. Ponto de partida de Marx, insisto, é sempre um fato ou um conjunto de fatos. Insisto na ideia de ponto de partida, porque para Marx, o conhecimento, e agora estamos nos referindo estritamente a conhecimento teórico, o ponto de partida do conhecimento, sem o que o conhecimento é impensável, é alguma expressão fática, alguma expressão empírica. Marx não é um pensador para o qual os fatos não contem. Como nós veremos em seguida, Marx está nas antípodas do empirismo. Marx recusa o empirismo. Mas a recusa do empirismo não significa, de forma alguma, que Marx desconsidere a realidade empírica, a expressão empírica do real. E por que isso? Que para Marx, a factualidade, que é a aparência, que é a expressão fenomênica da realidade ou do real, conta, é importante. Para Marx, a aparência não é uma espécie de casca, a casca da maçã. Eu descasco e tenho a maçã. Para Marx, o conhecimento parte da aparência e a aparência é importante. Mas a aparência é o ponto de partida. Marx sempre insistiu em que se a aparência dos fenômenos revelasse a sua estrutura íntima, se a aparência dos fenômenos revelasse a sua essência, toda ciência, toda reflexão teórica seria desnecessária. Se a aparência revelasse a essência, bastava olhar, não é? Bastava deitar o olhar sobre a realidade e as coisas referentes ao conhecimento estariam resolvidas. A aparência para Marx, ou seja, a expressão fática, ela mostra, ela sinaliza, ela revela, mas ela também esconde, ela também mistifica, ela também oculta. Por isso, conhecer é para Marx negar a aparência, negar a factualidade, negar a empiria. Atenção para essa noção de negar, hein? Negar não é cancelar, não é ignorar. O conhecimento parte da aparência, mas ultrapassa a aparência, vai além da aparência. E esse ir além da aparência consiste nessa negação da factualidade. Eu queria insistir nisso por duas razões. Porque a descrição, a sistematização, a organização dos fatos, das evidências, da empiria é absolutamente importante para o conhecimento. Mas não constitui o conhecimento teórico na ótica de Marx. Eu quero insistir nisso por essa dupla e simultânea razão. Porque é indispensável para o conhecimento teórico, é indispensável para a elaboração teórica, é indispensável para a reconstrução teórica, um conhecimento minucioso, rigoroso, circunstanciado dos elementos empíricos a partir dos quais se constrói o conhecimento. Entretanto, essa é uma operação que não constitui a particularidade ou a especificidade da elaboração teórica. Eu estou insistindo nisso porque, num tempo de empirismo brutal como esse que nós vivemos hoje nas ciências sociais, se apresenta frequentemente como elaboração teórica, como produto teórico,
cuidadosas e sistemáticas descrições de realidade. Elas são importantes, mas são importantes como ponto de partida para a elaboração teórica. A elaboração teórica é uma negação da expressão empírica do real. Mas eu dizia, Marx parte dos fatos. Marx parte da aparência. Mas o que é a aparência para Marx? É um sinal, é um marco, é um indicador de processo ou, eu diria mais exatamente, e processos. Factualidade para Marx. A empiria é a expressão coagulada, a expressão fática de processos. Neste sentido, se retoma a herança hegeliana. Ser é processo, ser é movimento. Por isso, para Marx, toda expressão fática, toda coisa, aquilo que na linguagem de Horkheimiana devia ser tratado como coisa, né? Durkheim nunca entendeu que o fato social fosse uma coisa, mas insistia em que o seu tratamento pelo teórico fosse o tratamento dado à coisa. Nós estamos longe disso em Marx. Para Marx, os fatos são expressões empíricas, coaguladas, de processos. O primeiro passo do conhecimento teórico é tomar a factualidade como indicadora de processo. E cabe à razão identificar esses processos. Mais exatamente, cabe a uma faculdade racional, a faculdade da abstração. Cabe à razão, num movimento de abstração, ir além da factualidade para a identificação dos processos que a explicam e a implicam. A identificação dos processos de que ela é a aparência. No caso da pesquisa histórico-social, esse negar a empiria passa obrigatoriamente pelo recurso da abstração. Sem processos abstrativos, sem a capacidade de abstrair-se do fato dado, é impossível a construção teórica. Eu queria que vocês tomassem cuidado com as palavras. É pelo processo da abstração, ou seja, a faculdade racional de descolar-se do imediato, do experiencial, do dado, é pelo movimento que nos leva para além do dado que é possível identificar, detectar, localizar os processos que são sinalizados por aquela forma fática, aquela forma factual, empírico-fenomênica, que põe a possibilidade do conhecimento. Eu estou dizendo prestar atenção, porque é nesse movimento, notem, propiciado pela faculdade, pela propriedade, pelo atributo histórico-humano, intelectivo da abstração, é só por esse movimento que se pode abandonar o domínio do abstrato. Então, por isso eu pedi cuidado com as palavras. É pelo movimento da abstração intelectiva que se torna possível abandonar o nível do abstrato. É através do movimento da abstração
que se inicia aquilo que constitui o essencial do método marxiano, que é a elevação do abstrato ao concreto. É precisamente o processo da abstração que permite à razão que investiga, a razão que pesquisa, superar o caráter abstrato da expressão fática, da expressão factual. Quando se dá esse passo, abandona-se o domínio da faticidade. O pensamento identifica, localiza, encontra, detecta, explora processos. Mas esses processos não estão perdidos no espaço. Eles estão conectados a outros processos. Pelo caminho da abstração. Esses outros processos devem ser identificados, devem ser localizados, devem ser analisados pelo investigador. Mas esses outros processos, por sua vez, se expressam empiricamente, eles têm sinais fáticos. O pensamento partiu de um dado fático, abstraiu-se desse dado, identificou, localizou os processos que esse dado sinaliza, vinculou-os a outros processos, e agora retorna ao domínio da empiria. Identifica os fatos, os fenômenos, as formas empíricas que sinalizam esses outros processos. Identifica os fatos, os fenômenos, as formas empíricas que sinalizam esses outros processos. E então, o pensamento, na verdade, o pesquisador, retorna à forma factual, à forma empírica, de onde partiu. E é claro que essa forma empírica continua a mesma. Ela não mudou em nada. A teoria nada produz. Na ótica marxiana, a teoria reproduz, idealmente, o movimento do objeto real. O objeto está lá, ó. O fato a partir do qual se iniciou, o fato ou os fatos, o fenômeno ou os fenômenos, a partir do qual se iniciou o processo cognitivo, nesse retorno eles estão lá, do mesmo jeito. O movimento teórico não os modificou. O movimento do pensamento não modifica nada. Toda vez que vocês tiverem dúvidas, lembrem-se de mim. Zé Paulo que disse, se a fé removesse montanha, não precisava de trator. Se aplica aqui para a teoria. Entretanto, este fato é agora tomado pelo pensamento em dimensões absolutamente não assumidas pelo pensamento, não apreendidas pelo pensamento, quando do ponto de partida. O fenômeno, a expressão empírica, está lá, do mesmo jeito. Só que, depois dessa longa viagem, o investigador pode ver no fato, na expressão empírica, ele pode ver aquilo que, inscrito no fato, não é evidente ao olhar que não se sustenta nesse circuito analítico. Eu vou dar dois exemplos, um deles muito infeliz. Eu já sei que é muito infeliz. É um exemplo extremamente precário. Só para a gente tentar
ver como é que essa coisa aí funciona. Depois eu vou procurar um exemplo menos infeliz. E depois nós vamos ver como é que Marx operou isso. Está todo mundo aqui sentado. Vocês chamam essa coisa onde estão sentados. Nós chamamos essa coisa onde estamos sentados de cadeira. Mas vocês estão sentados numa cadeira. A palavra cadeira, inserida nessa cadeia frásica, né? Cadeira não está solta, as palavras não estão soltas no ar. Eu digo, nós estamos sentados em cadeiras. Essa palavra cadeira tem para vocês uma carga semântica clara. Cadeira é um objeto que não dá em árvore, não é um objeto natural, que serve para a gente sentar. É isso que vocês estão fazendo aí. Vocês vieram aqui essa semana inteira, sentaram nessas cadeiras, vocês conhecem essas cadeiras, vocês apalpam essas cadeiras, né? Elas têm expressão fática, empírica. Vocês utilizaram essas cadeiras a semana inteira. Provavelmente vão utilizá-las a vida inteira. Se referem a elas como cadeiras. Se a gente começar a pensar essa cadeira, a gente vai ver que ela não se resume a essas propriedades físico-materiais que aí estão, não é? Provavelmente fibras sintéticas, algum componente de aço. Essa cadeira não é só uma cadeira. Se eu digo, estamos sentados em cadeiras, essa cadeira foi feita para sentar. A palavra cadeira denota um objeto, que vocês sabem o que é, mas é muito pobre para dizer o que é esse objeto, não é? Quando eu começo a considerar, eu estou olhando essas cadeiras aí, a primeira coisa que me aparece na cabeça, o que é? Essa não é a cadeira da sala da sua casa. Na nossa casa, na sala, nós não temos cadeiras assim. Essa cadeira supõe um certo design, um certo estilo. Ou eu diria uma certa falta de estilo. Mas ela está adequada a esse espaço aqui. Que é um espaço muito peculiar, não é? É um espaço de natureza pedagógica. Mas não é o mesmo espaço de natureza pedagógica que está ali na sala de aula. Eu posso supor que as cadeiras aqui que estão na sala de aula não são fixas. Né? São cadeiras que podem ser arrastadas. Quero dizer para vocês que eu estudei numa escola que tinha cadeiras fixas. Elas eram chamadas de carteiras. Estavam atarrachadas no chão, igualzinho a essas. Então você sentava lá, você não podia modificar. Isso dá uma concepção da natureza desse espaço pedagógico, não é? Eu tenho um espaço pedagógico fixo, onde o aluno senta e não pode se mexer, mas eu posso ter um espaço pedagógico onde há cadeiras. Notem, a cadeira é a mesma, o objeto denotado em princípio é o mesmo, mas eu posso movimentar, eu posso colocá-las em semicírculo, em ferradura, em círculo. Isso denota uma função pedagógica desse espaço que é diferente de uma função pedagógica de um espaço onde as cadeiras estão presas no chão. Ou não é assim? Escuta, eu estou fazendo isso olhando essa cadeira aí. O que eu estou fazendo, hein? Eu estou negando essa cadeira, né? Eu estou me abstraindo. Isso que eu estou fazendo aqui é uma abstração. Eu estou saindo dessa cadeira. Eu estou me abstraindo do dado imediato. Eu estou pensando em outras cadeiras, estou pensando em outros espaços. Mas e a factualidade imediata dessa cadeira? Como é que essa cadeira chegou aqui? Ela foi comprada na loja ali, o cara que é o administrador desse prédio aqui, sentiu falta, foi ali, pediu ao Zé da esquina 400 cadeiras e pôs aqui? Ou isso implicou um processo de licitação, de concorrência? Isso aqui é um órgão público que tem que prestar, deve prestar contas dos seus gastos, da gestão dos seus recursos. Essa cadeira não chegou aqui do mesmo jeito que chega a cadeira na minha casa. Essa cadeira supõe um circuito institucional e comercial. Mas se eu me atenho às características físicas dela, essa cadeira é feita por um artesão numa oficina de fundo de quintal? Parece que não, né? Essa que aí está. Essa cadeira trabalha com materiais sintéticos. Ela supõe, portanto, muito mais do que meia dúzia
de ferramentas, ela supõe uma certa tecnologia. Aí provavelmente existem vários processos de trabalho com organizações diferentes. Seguramente aí há componentes que são derivados da indústria petroquímica, que tem um circuito de trabalho, que tem um sistema de distribuição de tarefas que é completamente diferente da parte da metalurgia que ela incorpora. Provavelmente essa cadeira é produto de grande empresa e não de pequena indústria. Nós estamos viajando, né? Essa cadeira está me levando a circuitos de comercialização, está me levando a circuitos produtivos, onde há relações salariais, onde há relações hierárquicas, onde há relações de exploração e de poder. Imaginem vocês que eu faço um longo estudo sobre essas cadeiras, fazendo todas essas considerações. Quando eu volto a olhar essa cadeira, ela está aí do mesmo jeito de quando eu iniciei a minha pesquisa. Só que agora, quando eu olho essa cadeira, o que eu vejo nela? Eu vejo que essa não é uma cadeira. Essa cadeira aparece para mim, agora, aparece como determinada. Não é uma cadeira qualquer. Cada traço desses, da sua constituição, desde o processo produtivo do qual ela resulta, desde o processo de circulação, processo comercial, que a trouxe para cá, cada um desses elementos é um elemento que me determina essa cadeira. Essa não é uma cadeira qualquer. Essa não é uma cadeira tomada isoladamente. Quando eu volto a ela, eu já tenho essa cadeira num circuito produtivo, num circuito econômico, num circuito cultural. Notem, quando eu olho para essa cadeira agora, ela continua do mesmo jeito, na sua materialidade, na sua positividade imediata. Ela não se modificou com o movimento do meu pensamento. Entretanto, eu a vejo determinadamente. O que eu fiz aqui, ó, nesse caminho de volta, foi encontrar determinações. Investigação, pesquisa na ótica de Marx é a busca, é a procura das determinações. Vamos dar uma paradinha aqui? Qual que é a dificuldade com que o leitor se defronta quando está lendo o Capital? Pegou lá a obra, o Capital, e começou a ler. A primeira dificuldade que ele se defronta é a seguinte: a página 25 aparece uma, na ótica do leitor, uma definição de capital. Aí, né, o moço que aprendeu a fazer ficha, bota lá, abre aspas. Capital é uma relação social, fechou aspas. Aí ele decora aquilo. E ele está satisfeito da vida quando na página 72 aparece uma outra definição de capital. Na página 74, outra. O cara fica desesperado. Marx não trabalha, se é possível falar uma lógica marxiana, não é a lógica das definições. Quem quiser procurar, Marx define, está dizendo besteira. Marx opera pelo processo da saturação de determinações. A expressão saturação é felicíssima. Vocês conhecem, como é que chama aquilo que a gente lava prato? Esponja, hein? Essas esponjas. Quando você abre a torneira, a esponja está seca. Você esfrega o sabão ou põe o detergente, encharca a esponja, né? Você está saturando a esponja. Marx opera através da saturação das determinações. Quando eu voltei para olhar essa cadeira,
a minha reprodução ideal dela está cheia de determinações. O conhecimento implica a saturação máxima de determinações. E essas determinações só são encontradas aqui, ó, no processo da pesquisa. Esse caminho, o caminho que pela abstração me permite sair do imediato, saltar, negá-lo, é o processo de procura, de busca das determinações. Conhecer algo é conhecer as suas determinações. Determinações, insisto, que no contato imediato do pesquisador com o objeto, no contato com a evidência, com a empiria do objeto, não são visíveis. Os fatos nada dizem. Os fatos não são eloquentes. O teórico pode apreender a sua voz, que é inaudível na relação imediata. Aqui, ó, o que se faz é buscar determinações. O conhecimento é o conhecimento das determinações. Mas notem vocês que essas determinações são de múltiplas naturezas, de múltiplas ordens. Essa cadeira, eu insisto em que o exemplo é infeliz pelo objeto. Depois nós vamos ver outro exemplo. Essa cadeira, para que as suas determinações a constituíssem, essas determinações foram metamorfoseadas no processo de constituição real dessa cadeira. Passa-se de uma determinação a outra, não por um processo de soma, não por um processo de adição, de aglutinação. Há uma imbricação e uma mútua interação entre essas determinações. Encontrar as determinações e suas relações é buscar as mediações. Quando eu pego essa cadeira, me sento nela, transporto-a, limpo-a, apalpo-a, utilizo-a. A minha relação com ela é uma relação imediata. Essa cadeira se me põe, se me aparece como dada. Ela está posta, é um dado. Minha relação com ela é uma relação imediata. Médium, lá do latim, hein? Meio, intermediação. Minha relação com isso aqui, ó, que eu estou usando desde o princípio da semana, e posso usar a vida inteira, é imediata. Quando eu faço esse trajeto aqui, ó, a cadeira já não se me põe mais como imediata. O processo do conhecimento dissolveu a imediaticidade da cadeira. Mostrou o que ela é de fato. Ela não é um dado, ela é expressão de um processo. Conhecimento teórico é o encontro das determinações e a localização das mediações. Conhecimento teórico é a ultrapassagem do imediato. Conhecimento teórico, olhem para cá, por favor, é a elevação do dado imediato, que é o abstrato, aquilo que, dissolvida a sua imediaticidade, é uma síntese de muitas determinações. A síntese de múltiplas determinações, Marx chamava o concreto.
evidente, meus amigos, nesse exemplo da cadeira, que quando eu a tomo concretamente, esse concreto aparece como resultado do movimento do meu pensamento. Foi o meu pensamento que localizou determinações, mediações. Parece que foi o meu pensamento que pôs, que construiu essa concreção. Não é verdade. Essa concreção já estava dada, mas a imediaticidade da relação com o objeto impedia que essa concreção emergisse. Não é o pensamento que gesta o concreto, é o pensamento que reproduz, reconstrói o processo de constituição do concreto. É por isso que Marx, algumas vezes, falará em concreto pensado. Esse concreto é produto do movimento do pensamento. Mas não é produto do movimento do pensamento a cadeira. Tá claro?